21. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 17. Mateus 21, do 12 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em corvios e salteadores. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca leste, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde perpetuou. Amém? Eu vou trazer certamente uma palavra muito simples, porque eu gosto quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos fugir da simplicidade que há no Evangelho de Cristo, meu Deus. E eu gosto dessa simplicidade, e quando eu leio o texto, eu gosto de ficar imaginando o que é que Jesus quis dizer a nós quando nós lemos essa porção da palavra de Deus. O que é que essa palavra diz para nós que aqui estamos nessa noite? O que é que essa palavra fala ao presbítero Ricardo? O que é que essa palavra fala à igreja? E é interessante porque Jesus não normalmente estava em Jerusalém, mas você vai verificar que a maior parte do ministério de Jesus foi ao norte de Israel, mais especificamente na Galileia, próximo a Cafarnaum, no mar de Tiberíades. Jesus passou muita parte do seu ministério no norte de Israel, junto aos mais pobres, aos mais humildes, aos sem horizonte, aos sem rumo, aos que estavam muito adoecidos, aos que estavam muito necessitados. A grande parte do ministério de Jesus se deu ao norte de Israel. Mas aqui, iniciando o capítulo 21, Jesus entra de uma forma triunfal em Jerusalém, e a palavra de Deus diz com muita firmeza que ele foi ao templo. E o que me chama a atenção é justamente as realidades que Jesus traz à tona e que revela quando ele está presente no templo. É bem verdade que o conceito de templo mudou radicalmente na Bíblia quando Jesus foi assunto aos céus. Não se fala mais em templo, um lugar, mas templo hoje são corações humanos que se abrem em fé para Jesus. Este é um templo. O meu coração, o seu coração é um templo. Diz a palavra de Deus que nós somos o templo do Espírito Santo. O conceito mudou radicalmente, mas o lugar do templo, este sim é o lugar onde pessoas que receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, que têm a presença do Espírito Santo no seu coração, essas pessoas aonde estão reunidas, esse é o lugar do templo. Aqui é o templo, mas a partir de quarta-feira não vai ser mais, porque nós não estaremos mais aqui. Vai poder se tornar qualquer outra coisa,
pode se tornar uma oficina, pode se tornar qualquer outra coisa, mas só é tempo porque nós estamos aqui. Porque a presença do Senhor Jesus está aqui. Porque Ele diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria no meio deles. Então, se eu sou o templo, e se esse lugar é o lugar do templo, e se Jesus está presente nesse lugar, como Ele prometeu, como eu creio, e como você também crê, então quais são as realidades que Jesus traz para nós nessa noite? Com essa leitura dessa porção da palavra. E aí, algumas realidades saltam aos nossos olhos. E a primeira delas está no versículo 12, quando ele diz que, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. É certo, irmãos, e eu digo com toda certeza, que existem pessoas que se reúnem não para adorar a Jesus, mas para fazer bons negócios. Está escrito aqui. Está escrito aqui. E essa ideia dos bons negócios, ela é extremamente sucinta no meio do povo. Pessoas que vão à igreja, que vão à casa de Deus, mas que não vão pelo que Ele é, não vão para adorá-lo pelo que Ele é, mas vão para fazer bons negócios. Vão lá porque acham que Deus vai dar um carro, porque Deus vai dar uma casa. Vão pelo que Deus pode dar, mas não vão para adorar a Deus mesmo. E quando você olha a volta no nosso país, isso tem sido algo que tem impregnado a igreja do Senhor Jesus. O que mais você vê são pessoas pregando a teologia da prosperidade, como se Deus só desse dinheiro, como se Deus só desse carro, como se Deus só desse casa, mas Deus dá libertação, Deus dá cura, Deus dá salvação. Aleluia! A salvação da alma. Louvado seja Deus. E a minha pergunta é: qual é a motivação que nos trouxe a este lugar? A pergunta que se faz a mim e a você: qual é a motivação que nos trouxe a este lugar? E diz mais a palavra de Deus. Diz que tem aqueles que se beneficiavam do bom negócio, mas tem aqueles que também compravam. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Levítico que quem quer que chegasse na presença de Deus deveria trazer um pombinho ou uma ovelha, por oferta ao Senhor pelos seus pecados. E isso deveria ser um gesto da vida. Aquele pombinho, aquela ovelha, que eu criasse na presença de Deus, naquela expectativa, alimentando aquele animalzinho todos os dias e dizendo: olha, esse aqui é para Deus. Eu estou cuidando desse aqui sem defeito, sem problema nenhum, porque esse aqui, em um determinado momento, eu estou entregando para Deus. Tem que ser um gesto da vida, tem que ser um gesto do coração. Uma pessoa que entrega a sua vida, a sua expectativa, toda naquele negócio, porque está levando tudo para Deus. É bem certo que hoje nós não estamos comprando e vendendo nem pombinhas e nem ovelhas. Mas a gente corre o risco de comprar o pacote da bênção. E isso também é bem sucinto. Porque às vezes nós não nos preparamos nos nossos lares, nas nossas casas, não lemos a palavra, não oramos, vamos e entramos na casa de Deus apenas na nossa distração, na certeza que o pacote do culto já está pronto, sabendo que o ministério de louvor se preparou para ministrar um louvor gostoso naquela noite, sabendo que a presença de Deus vai descer porque eles se prepararam, sabendo que vai haver alguém que se preparou para trazer uma palavra, sabendo que alguém vai estar ministrando aqui uma oportunidade de trazer um testemunho.
Mas as pessoas têm entrado na casa de Deus na sua distração, porque estão querendo comprar o pacote da bênção. Mas, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, eu só posso te dizer uma coisa: se você não trouxer o sacrifício da sua casa, se você não trouxer o sacrifício do seu lar, se você não estiver lendo a palavra, se você não estiver orando, se você não estiver na expectativa de estar se entregando a Deus dentro do seu lar, não existe nada que nós possamos vender para você para que você entregue em culto a Deus. Você só vai receber quando você realmente colocar a sua vida na presença de Deus. E isso não é só no domingo, isso não é só na quinta, isso não é só na terça, mas tem que ser todos os dias. É um gesto da vida, é um gesto do meu viver na presença de Deus. E tem mais. Tem aqueles que se reúnem na casa de Deus por um mecanicismo religioso, apenas por uma questão teológica. Diz a palavra de Deus que aqui eles estão representados pelos fariseus e pelos escribas, que por mais que Jesus realizasse um milagre, que por mais que Jesus realizasse uma obra, cura e libertação, eles estavam apenas preocupados com uma doutrina e nada mais. Não estavam ali com a alma, não estavam ali com o coração aberto, estavam ali para pegar defeitos. E isso a gente corre no risco quando a gente tem muito tempo na casa de Deus. Pessoas que ficam maduras demais na fé, pessoas que ficam sofisticadas demais na presença de Deus, já começam a estar na casa de Deus não por uma questão de estar adorando a Deus, mas começam a dizer: olha, o culto hoje não foi bom, viu como é que ele falou? Viu como é que ele estava pregando? O culto não foi bom porque ele não falou do jeito que ele queria. Começam a olhar as coisas por questões teológicas. Mas, meu irmão e minha irmã, certamente eu não estou aqui para falar das falsas motivações que levam as pessoas a estarem na casa de Deus. Isso seria negativo, isso seria ruim demais e não teria proveito nenhum. Mas eu estou aqui especificamente para dizer sobre as atitudes que Jesus louva quando Ele está no templo. Se por um lado Ele revela as pessoas que chegam a Ele por questões financeiras, se por um lado Ele desmascara aqueles que chegam a Ele na sua distração, se por um lado Jesus desmascara aqueles que chegam à presença dele apenas por questões teológicas, por outro lado, Ele premia aqueles que entram na casa dele, sabendo que isso aqui é uma casa de oração, e aqueles que entram aqui para orar e para ver orações respondidas. Repita comigo: Jesus premia aqueles que vêm para orar e para ver orações respondidas. Diz a palavra de Deus que depois de ele limpar a casa, ele disse que ele curou cegos e coxos, e diz mais: a casa de meu pai será chamada casa de oração. E olha que coisa tremenda. Eu não venho ao culto para conversar com os irmãos. Não. Isso faz parte. Eu chego aqui, a gente vai conversar, nós vamos ter uma relação interpessoal, isso não é problema, isso é ótimo. São aquelas conversas antes do culto, depois do culto, isso é maravilhoso. Mas o motivo principal de eu estar na casa de Deus é eu me conectar com aquele que me criou. É eu me conectar com aquele que é o Todo-Poderoso. É eu me conectar com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É aquele, irmãos, a coisa é tão tremenda que eu, pequenino do jeito que sou,
eu posso entrar com o Senhor Todo-Poderoso numa conversa tão íntima, tão profunda, tão maravilhosa. Aleluia. Eu estou falando do presidente da República, não. Eu não estou falando de um presidente de uma empresa poderosa, não. Eu estou falando daquele que institui reis e que tira reis. Daquele que dá a ordem para que venha um dilúvio. E que numa ordem também ele cessa uma tempestade. Para aquele que faz o sol parar. Para aquele que muda o curso de rios, o curso de um país por causa de uma pessoa. Nós não estamos falando com qualquer um, não. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Com aquele que é Senhor dos céus e da terra. Com aquele que conhece todas as estrelas pelo seu nome e chama cada uma delas. Por aquele que me conhece e te conhece na profundidade. É com esse que nós estamos falando. Aleluia. E não é só o Todo-Poderoso, não, meu querido. É meu Pai. E é teu Pai. Que coisa tremenda. Aquele Deus Todo-Poderoso, eu posso chamá-lo de meu Pai. Eu posso dizer papai, meu amado Pai. E Ele vai dizer, diga meu filho, porque eu sou todo teu. Aquele que quando eu me achego, e independente da hora que eu me achego, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, se eu chegar ao meu Pai, eu encontro audiência. Ele nunca dorme, Ele nunca pesqueneja, e diz mais, Ele zela e cuida da minha vida. Diz muito mais, que eu e você somos a menina dos olhos dele. Ai, de quem tocar em mim, em ti. Nós estamos na casa dele. Aleluia. Nós estamos na casa desse Deus Todo-Poderoso. E pode saber, se tu abrires do teu lado, Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder. E Ele premia essa atitude daqueles que se achegam na casa dele, reconhecendo que Ele é Deus, mas Ele também é Pai. Que Ele te ouve e que Ele te responde às orações. Aleluia. Diz mais a palavra de Deus. Diz que esse é o lugar da cura. Esse é o lugar da cura. E Jesus tremia. E numa das pregações que eu fiz aqui, e eu vou repetir essa frase, Jesus tremia aqueles que chegam e dizem, Senhor, está doendo. Está doendo. Está doendo na alma. Está doendo na consciência. Está doendo no meu caráter, porque eu fraquejei e não queria ter fraquejado. Está doendo na minha consciência, porque eu sei que eu errei contra o Senhor, mas eu não devia ter errado. Dói no meu comportamento. Dói em mim, porque eu tenho investido a vida em filhos e eles não têm correspondido conforme deveria. Dói. Dói porque muitas vezes nós estamos investindo vida e não estamos vendo resultado. Dói. Mas a cura chega para aqueles que reconhecem que está doendo. Por isso, irmãos, é extremamente importante. E eu já falei isso numa pregação. Se você é coxo, não finja que não manca. Se você é surdo, não finja que não ouve. Se você é cego, não finja que não é cego. Mas confesse diante de Deus que você está precisando de ajuda, que você está sentindo dor, que você está precisando de uma ajuda de Jesus, e saiba que você vai encontrar a cura. Ele premia aqueles que se reconhecem diante dele, premia e melhora a sua vida. Diz a palavra de Deus que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa esse alcança a misericórdia.